Muito bom, amigos da minha gestora. Eu sou Mário Goulart, sou head de análise da gestora. E hoje estamos recebendo para uma conversa, para esse webinar, o Renato Folino. O Renato Folino é um dos principais executivos da XP no Brasil na área de Wealth Planning. Trabalha aí com essa questão de planejamento patrimonial, sucessório fiscal e proteção jurídica. Eu vou fazer uma breve introdução dele, mas eu vou pedir também para ele contar um pouco mais da carreira e trajetória dele. O Renato, ele é Head de Wealth Planning da XP Private Bank, tem mais de 25 anos de experiência de mercado financeiro, aí, atuando no Unibanco, no Itaú, no UBS, graduado em Administração Pública pela FGV, com MBA em Finanças pelo IBMEC e é um CFP, um Certified Financial Planner. Correto, Renato? Perfeito, Mário, é isso mesmo. Estamos nessa estrada já há bastante tempo, trabalhando com famílias, né, no Brasil, mais especificamente desde 2004, então há mais de 20 anos. No mercado financeiro um pouco mais do que isso, mas especificamente no mercado de Private Bank, há mais de 20 anos, ali, começando no Private do Unibanco, depois passando pelo Private do Itaú, pelo UBS, como você colocou, e chegando na XP aqui há exatos 8 anos, né? Porque amanhã eu faço 8 anos de casa. Então, olha só, parabéns. Obrigado. Então, vai ser um grande prazer estar aqui com vocês para debater esses temas que são super importantes aí para as famílias e para os investidores, quando a gente olha na preservação e na perpetuação do patrimônio familiar no longo prazo, né? Então, é um prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite e espero que a nossa conversa seja bastante produtiva aí para quem está nos ouvindo. Muito obrigado, Renato. E eu vou começar introduzindo a questão aqui justamente pedindo para você detalhar para a gente a importância do planejamento patrimonial e sucessório, principalmente considerando aí o atual cenário econômico e jurídico no Brasil. Mário, é um desafio, né? Eu acho que começa por aí. Por que é importante, né? Por que as famílias têm que olhar para essa questão? Eu acho que, independente a gente pode dizer assim, da volatilidade do Brasil, porque a gente tem bastante volatilidade aqui, seja em qualquer vertical, é muito importante a gente pensar em planejamento patrimonial, né? Porque, principalmente quando a gente está falando de famílias de grande patrimônio, a ideia, e eu sempre gosto de dizer isso, é que você consiga preservar e perpetuar esse patrimônio familiar e esse conceito mais amplo de patrimônio, tá? Eu sempre gosto de dizer também que dinheiro é só um pedaço dessa história. Tem muito mais coisa por trás disso que você precisa prestar atenção. Então, esse conceito mais amplo de patrimônio, que isso seja protegido, preservado, para que as próximas gerações da família também possam se suportar nesse patrimônio como fizeram as gerações anteriores. E se suportar aqui não tem nenhuma conotação de acomodação. É que esse patrimônio possa ser usado para os projetos que venham a acontecer na família ao longo do tempo, né? Eu acho que essa é a ideia. Família é uma coisa que cresce em progressão geométrica. Então, se o patrimônio não crescer na mesma velocidade, as próximas gerações vão estar sempre perdendo, né? Porque tem sempre mais gente dependendo do mesmo patrimônio. Então, assim, é importante que você também olhe um pouco isso. E uma coisa que a gente também percebe é que o que dilapida patrimônio é uma sucessão mal feita. Então, planejamento é fundamental na hora de você pensar em transmitir isso para a próxima geração. Porque se tem uma certeza que a gente tem na vida é que a gente não vai estar aqui para sempre. A imortalidade ainda, felizmente ou infelizmente, ainda não é uma característica do ser humano. Então, assim, a gente precisa se preparar para isso, né? Então, se a gente não quer deixar um problema para a família, quanto antes a gente começar a pensar nessas questões, mais fácil e mais organizado e mais eficiente vai ser a gestão desse patrimônio, pensando nas próximas gerações, né? Então, o planejamento é isso. O planejamento é um processo, né? Ele não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Ele requer tempo. Quanto antes você começar, e normalmente a ideia é começar quando você não tá acontecendo nada, quando está tudo bem, quando você não precisa pensar no assunto, é o melhor momento para você começar a fazer. Porque vai demorar um pouquinho. Então é importante que o quanto antes começar, antes você termina. E o terminar também é bastante relativo, porque eu gosto de reforçar também isso.
Tem muita gente que a gente ajuda aqui, muita família que a gente ajuda a fazer o planejamento da família. E falamos, agora terminamos, né, o processo, beleza. Não, terminando não, você está só começando, porque a coisa é dinâmica, você tem que olhar, você tem que ficar atualizando, tem que ficar entendendo. As coisas mudam o tempo todo, né? Família muda o tempo todo. Tem gente nascendo, gente morrendo, gente casando, gente se casando. Patrimônio muda. Um dia eu tenho empresa, outro dia eu não tenho mais empresa, eu tenho dinheiro. Ou tinha imóvel, vendi, eu comprei imóvel. Então, assim, várias coisas acontecendo, dinheiro no Brasil, fora do Brasil. E uma coisa que você citou bem, o ambiente regulatório do Brasil também muda o tempo todo. Então é importante a gente também ter ir se adaptando às estruturas, às decisões que a gente tomou no passado, para saber se aquilo ainda continua valendo e atualizando isso em função dessas mudanças que vão acontecer na família, no patrimônio, nos objetivos e na legislação. Renato, então, eu acho que a gente tira daí uma primeira lição muito importante, um primeiro elemento aqui da nossa conversa, é que o planejamento, ele não se extingue, ele tem vários ciclos, mas ele continua, ele começa e ele não termina. Ele está sempre em evolução, porque as condições do jogo vão mudando. Então, esse planejamento ele tem que refletir as condições, tanto das mudanças da família, como as mudanças ambientais, correto? Perfeito, você está corretíssimo. Porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né, Mari? Então é importante você ir atualizando aquilo que você fez. Mas você tem que fazer. Então você tem que partir de um desenho inicial, né, que funciona naquele momento, para aquela família, com aquela característica, com aquele patrimônio, com aquele ambiente regulatório. E essas estruturas e esse planejamento que foi feito, ele tem que ser revisado de tempos em tempos. Claro, não é todo mês que você vai fazer isso, mas de 2 a 3 anos, você olhar para dentro da família, olhar para dentro do patrimônio, olhar para dentro das necessidades e objetivos, se isso mudou, olhar se o ambiente regulatório mudou. Então, isso é constante, isso tem que ser feito constantemente. E uma coisa que ajuda também você criar esse arcabouço inicial de regras e de estruturas, é que você alinha expectativas na família, né? Eu acho que isso é super importante. É aquela história do combinado não é caro. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo concordou que tem que fazer, todo mundo sabe o seu papel nessa história. Essa, para mim, é a parte mais difícil, né? As pessoas entrarem nesse entendimento e entenderem qual é o seu papel nessa história. Porque muitas vezes é meio que dança das cadeiras. Tem uma cadeira para 4 ou 5 pessoas. Você precisa entender quem é que vai sentar naquela cadeira. Então, tudo isso, essas conversas não são fáceis, mas esse processo também ajuda a que todo mundo fique na mesma página, né? Ninguém vai poder dizer, mas ninguém falou isso comigo, ninguém combinou, não foi isso que foi feito. Então, todo mundo combinou. Então, se alinha a expectativa, baixa a ansiedade e você consegue fazer qualquer coisa comece a andar. Mas, de novo, sempre com essa retroalimentação constante do processo, porque senão fica desatualizado. Senão é o que eu te falei, tem gente que não está mais na família, tem gente que agora está que não estava antes. Então, assim, é um processo. O patrimônio era uma coisa, agora é outra. A lei era assim, agora mudou. Então, isso tem que ser feito constantemente. E se a gente for pensar, então, para quem vai começar agora, quais seriam os primeiros passos? O que você recomendaria que tem que ser observado aí por uma família que está visando fazer o seu planejamento patrimonial de sucessão? Cara, eu acho que tudo começa com uma boa conversa, sendo muito sincero com você, tá? Porque eu acho que, de uma maneira geral, a geração, o patriarca, ou a geração que está tomando conta do patrimônio naquele momento, sempre tem uma expectativa em relação à próxima geração, né? Mas uma expectativa legítima, tá? Claro, porque o filho A vai fazer isso, o filho B vai fazer aquilo, eu gostaria que... Óbvio, assim, é natural do ser humano, né? A gente tem essa característica de tentar de ter expectativas em relação à nossa família. Isso é assim que funciona. Então a conversa ajuda no sentido de você entender se está todo mundo com a mesma expectativa, se está todo mundo alinhado. Eu acho que começa tudo por aí. Olha, precisamos resolver esse assunto, né? Não vou viver para sempre, a gente precisa organizar o patrimônio. Vamos desenhar junto aqui uma solução que seja bom para todo mundo. E isso é o começo de tudo, tá? É você poder expor isso para a família. E aí cada família tem o seu tempo, cada família tem o seu lugar para conversar sobre isso. Se é no almoço de domingo, se não é no almoço de domingo, se é uma conversa mais na empresa do que na família, não importa. Assim, você acha o teu espaço. Mas para mim tudo começa por uma boa conversa. Porque é aí que você expõe aquilo que você quer e
que você vai ouvir, você tem que estar disposto a ouvir muito, né? O que a próxima geração quer em relação a isso, porque é muito comum que nessa primeira conversa as expectativas estejam um pouco desalinhadas, e a gente precisa entender que talvez, para o bem da família, para o bem do patrimônio e para o bem das pessoas, talvez o ideal é que cada um siga o seu caminho, e que a gente não exija que as pessoas façam aquilo que elas não têm capacidade para fazer. Eu gosto sempre de dizer, Mário, que ser herdeiro é um direito. Está lá no Código Civil dizendo que tem direito à herança, está lá, é lei. Ninguém tira isso de você, a não ser por condições muito específicas. Agora, você se colocar no papel de sucessor é uma coisa completamente diferente, é que você precisa mostrar competência. E talvez, é isso que as pessoas precisam entender, ter o seu irmão trabalhando para você pode ser a melhor coisa do mundo, se ele tiver mais competência que você. Você vai fazer aquilo que você gosta, você vai ganhar dinheiro porque ele está trabalhando para você, e ele vai ganhar o dinheiro dele porque ele está trabalhando mais do que você. E está tudo bem por causa disso. Entendeu? Então, assim, é esse alinhamento que é muito importante. E é nessa conversa que as coisas começam a acontecer. Mas é um processo complexo, né? Nem todo mundo está preparado para ter isso. É uma conversa que muitas vezes, se eu não falar na totalidade das vezes, ela descamba para o emocional, porque é uma conversa emocional, é nada racional, né? Eu brinco um pouco que nessa hora que vai aparecer, porque quando eu tinha 7 anos de idade você puxou meu cabelo, então por isso eu não gosto de você, sabe, essas coisas. Então é aí que aparece. Então, eu ia até perguntar se é adequado até levar um terapeuta junto para começar o processo. Mas você sabe que eu brinco que psicólogo e terapeuta ali para primeiro aparar as arestas dos problemas emocionais para aí começar a tratar do patrimonial. Muitas vezes isso é fundamental. Eu falo que até o nosso papel aqui, enquanto Wealth Planners, é uma mistura de advogado com terapeuta, com padre, com rabino, né? Depende da religião, mas assim, é um pouco de tudo. A gente precisa estar preparado para esse tipo de conversa, para ajudar nesse sentido, né? E muitas vezes a gente suporta em consultores especializados para esse tipo de coisa, de mediações, o psicólogo, o terapeuta, tem muita coisa, tem muita coisa que acontece. Mas é necessário. Então, essa conversa ela é fundamental, né? Até para que você não crie um problema ao invés de uma solução, né? Muitas vezes você acha que a solução, eu quero que todo mundo fique junto, todo mundo vai continuar sendo sócio para gerir o patrimônio da família, e absolutamente não é isso que está na cabeça das pessoas que vão assumir esse papel lá na frente. Então talvez o melhor para todo mundo seja cada um tocar a sua vida. Pode ser, isso também é uma solução. É isso que as pessoas precisam entender. Então, como você me perguntou, sem fugir do tema da pergunta, é isso. Tudo começa por uma boa conversa. Tá certo. Mas aí, feita a primeira conversa, acertadas as arestas emocionais, aí é que vocês começam a trabalhar mais sério. Vocês começam a fazer efetivamente o planejamento. Que instrumentos que têm que ser olhados aí pela equipe de vocês quando vocês começam quando vocês começam a fazer o planejamento? Basicamente, quando a gente começa a olhar esse processo com as famílias, e a primeira etapa desse processo é um grande diagnóstico, né? Importante a gente entender como é que está tudo estruturado. A gente olha, eu gosto de dizer que a gente tem 3 pilares aqui que a gente olha, basicamente. Primeiro, família, estrutura familiar. Nós estamos falando do quê? De primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, casados, descasados, regimes de casamento, idades, gente morando no Brasil, gente morando fora do Brasil, filhos, netos, então tudo isso. Vamos mapear a família para entender como é que é a estrutura familiar, tá? Está organizada, ela está organizada, os casamentos, união estável, não importa. Entender exatamente como é que tudo isso está desenhado. O segundo bloco é patrimônio. Vamos olhar do que nós estamos falando. Nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de imóveis, nós estamos falando de empresas, nós estamos falando de barco, avião, helicóptero, obra de arte, patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil. Na família também a gente olha muito isso, gente morando aqui, gente morando fora, né? Porque isso é muito importante na hora da gente desenhar. Uhum. Então, família, patrimônio. E o terceiro pilar, que para mim talvez seja o mais importante de todos, e é onde eu talvez consiga menos ajudar, quais são, e aí a gente precisa ouvir, quais são os objetivos que a família tem em relação a esses assuntos. O que se quer aqui? Porque dependendo do que se queira, o caminho é para a direita ou para a esquerda.
Então, a gente tem diversas estruturas possíveis para ajudar. E não tem uma caixa mágica que vai resolver todos os problemas, entendeu? Não tem, você pega, agora joga tudo dentro dessa caixinha aqui, que tá tudo resolvido. Não é assim, porque cada solução ela é única. Ela é única. Eu gosto de dizer que cada família tem o seu quebra-cabeça. E o nosso desafio aqui é ajudar a encontrar as peças corretas e encaixar da maneira certa. Tá? Esse é o ponto. Ou seja, como eu falei para vocês aqui, eu faço esse trabalho com as famílias há mais de 20 anos. Não tem uma solução igual a outra, tá? Os problemas são muito parecidos, mas as soluções são muito diferentes. Podem ter coisas parecidas? Podem, mas elas nunca são iguais. É como se fosse um DNA. Cada um tem o seu. Por quê? Porque a hora que você junta essa infinidade de informações que você tem, combina família, patrimônio e objetivo, daqui você vai sair com coisas completamente diferentes. Porque as famílias são diferentes, porque os objetivos são diferentes, porque o patrimônio é diferente. Então, a partir daí que você consegue ajudar a construir e você definir que estruturas patrimoniais que você pode usar que vão atingir os objetivos que a família quer em relação a isso, você entendeu? Então, esse é o diagnóstico que a gente faz e é aí que tudo começa. Depois do diagnóstico feito, a gente desenha os caminhos, as alternativas e vamos entender se faz sentido, vamos refinar, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui funciona mais, funciona menos, isso aqui é mais caro, isso aqui é mais barato, isso aqui tem mais risco, tem menos risco. Tem várias avaliações que a gente faz em relação às estruturas que a gente sugere para o cliente. E a terceira etapa é a etapa de implementação, se assim for de vontade deles. Entendeu? Perfeito. E dentro desse bom, quase não, é um negócio tailor-made, né? Ele é feito Total. justamente para refletir a realidade de cada família e as formas como isso aí são feitas são muito diferentes. Quais são os principais instrumentos que vocês utilizam para facilitar esse processo? O que são os instrumentos que podem ser utilizados aí para que o nosso público tenha uma noção do que pode ser usado como instrumento de planejamento? Então, Mário, é assim, como eu coloquei aqui para vocês, você não tem uma caixa única que você resolva todos os problemas. Então, vai depender muito do que nós estamos falando. Mas você pode usar, muitas vezes, as estruturas. Tem coisa que é bom para imóvel, para empresa, e coisa que é bom para dinheiro. Tem coisa que é bom para patrimônio no Brasil, tem coisa que é bom para patrimônio fora do Brasil. Então, depende muito. Mas, basicamente, você pode olhar algumas estruturas que são bastante comuns aqui e que você não vai fugir muito disso. As famosas holding patrimoniais, né? Vocês já ouviram falar muito disso, tá? E, aliás, tem muita gente que fala muita, desculpa o termo, bobagem em relação a esse assunto. Se você for olhar na internet, tem muita gente aí que vende holding como se fosse o santo graal do planejamento sucessório e absolutamente não é, tá? Por quê? Você não gosta de holding? Eu adoro holding. Eu acho que a holding é muito boa, mas ela não resolve todos os problemas. E ela é boa para um determinado tipo de patrimônio, não é boa para outro tipo de patrimônio. O que eu estou querendo dizer aqui? Que holding é bom quando eu estou falando para o patrimônio mais ilíquido, imóveis, participações em empresas. Cara, funciona super bem. Organiza o patrimônio, né? Ajuda a organizar. Imagina você ter um patrimônio composto por uma dezena ou uma centena de imóveis. A hora que vai pensar na sucessão desse patrimônio é complexo, né? Porque cada imóvel tem um valor, tem uma localidade diferente, matrícula para lá, matrícula para cá. Você tem aí 2 ou 3 herdeiros, filhos, que você precisa dividir tudo isso, é complexo, né? Comprados em momentos diferentes também, né? Exatamente. E que hoje vale uma coisa, daqui 6 meses vale outra. Então, assim, é difícil. A hora que você acomoda tudo isso dentro de uma holding, você troca ali uma dezena ou uma centena de ativos por um único ativo, cota de participação numa empresa. E aí fica muito mais fácil você pensar na sucessão, né? Só que para você completar esse processo de sucessão, não adianta só fazer a holding. Por quê? Porque só estou trocando uma coisa pela outra do ponto de vista sucessório. Eu tinha, sei lá, um patrimônio imobiliário que valia 10 milhões de reais, agora eu tenho uma holding que vale 10 milhões de reais. A hora que eu morrer, eu tenho que passar pelo processo de inventário do mesmo jeito. As pessoas, né, tem muita gente que não entende isso. Eu completo a sucessão, e aí sim a holding ajuda muito nisso, se eu antecipar esse processo de sucessão, doando, por exemplo, as cotas da holding para os meus filhos, né? Com todas as cláusulas que a gente conhece, usufruto, reversão, incomunicabilidade, permeabilidade, você consegue fazer o que você quiser. Aí sim você resolveu a sucessão. Porque quando você doa isso em vida, a hora que você morrer, esse patrimônio já não é mais seu, ele não vai passar por inventário. Já foi. Você já doou, já pagou o ITCMD, está resolvido. Mas a holding sozinha, ela não resolve a questão sucessória. Você precisa dar esse segundo passo. Tá? Essa é a primeira coisa.
Mas a holding não é uma estrutura eficiente quando a gente está falando de dinheiro, tá? De recursos líquidos. Por quê? Porque tributariamente falando, a renda financeira que é oferida por uma PJ, e a holding é uma PJ, aliás, é importante dizer isso, tá, gente? Holding não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Ela não é uma estrutura societária única, ela é uma empresa como qualquer outra. Ela pode ser uma SA, uma limitada, uma lucro presumido, lucro real, não importa, tá? O holding é uma atividade econômica, ela não é uma... tá no KNAI lá da empresa, o que é isso. Então, só que ela existe muito esse mito, né? De uma holding é só para quem tem uma quantidade absurda de dinheiro, não é bem assim. Não necessariamente. É o que eu falo. O valor do patrimônio não é a única coisa que você leva em consideração. Para mim é muito mais importante a complexidade do patrimônio do que o valor dele. Você pode ter uma família ou uma pessoa que tem um patrimônio de R$1 bilhão, tudo em CDB do Bradesco. Estou exagerando aqui, tá? Não tem herdeiros, faz um testamento simples, deixa para alguém, acabou, tá resolvido. Não tem muita complexidade. Por que eu vou fazer? Por que eu vou perder tempo com isso? E você pode ter uma família que tem 50 ou 100 milhões com 2, 3 casamentos, com imóveis, com dinheiro, com patrimônio fora do Brasil, patrimônio aqui, então, assim, é muito mais complexo. Aí você precisa de muito mais ajuda. E talvez a holding, nesse caso, se tiver um patrimônio imobiliário que faça sentido, ajuda muito, tá? Então, para não perder a questão da holding aqui, para dinheiro ela não é eficiente. Por quê? Porque a receita financeira, quando ela é oferida por uma PJ, a tributação no Brasil é 34% sobre essa receita financeira. Enquanto que essa mesma renda, quando é oferida pela pessoa física no Brasil, no limite é 15%. Tá? Vamos pegar um mesmo CDB, que a gente está dizendo aqui. Se a PJ comprar, é 34% de imposto na rentabilidade que ela vai ter, no 100% do CDI que ela eventualmente venha a oferir. Esse mesmo 100% do CDI que rende o CDB na pessoa física paga 15%. É metade do imposto. Então, será que faz sentido eu carregar um volume substancial de dinheiro, que é a poupança da família, ou o legado dentro de uma holding? Do ponto de vista tributário, não faz o menor sentido, tá? Mas também, né, eu uso muito o depende, sem nenhum tipo de enrolação, porque depende mesmo. Você pode ter situações específicas dentro de uma família que justifique você ter o dinheiro na holding. Então, você acabou de dizer que é muito mais caro? Sim, mas imagina você ter pessoas da família que são perdulares, que são incapazes, que não podem cuidar do dinheiro diretamente na pessoa física. Se você colocar na mão de uma pessoa dessa o dinheiro em 6 meses não tem mais nada. Então, eventualmente, tá dentro de uma holding que você consegue ter uma estrutura de governança muito mais amarrada de acesso ao dinheiro, pode ser o teu custo da tranquilidade, esse imposto maior, você entendeu? Tá pagando para proteger o patrimônio. Então, tem situações específicas que sim, mas de uma maneira geral, eu não gosto de usar holding para dinheiro porque tributariamente é muito ineficiente. E aí, para dinheiro, você começa a olhar as estruturas de fundos que você tem no Brasil. Ainda que a gente tivemos uma mudança importante ali no final de 2023 com a Lei 14.754, que mudou substancialmente a tributação dos fundos exclusivos fechados, você tinha aquele diferimento fiscal ad eterno, se a gente pode dizer assim, né? Ainda assim, a indústria de fundos, ela tomou aquela pancada ali em 24, mas ela vai se adaptando, vai olhando. Então você tem alguns fundos que podem ser exclusivos ainda, mais específicos, não tão genéricos como eram os multimercados, tá? Mas que dependendo do perfil, dependendo do mandato, do IPS do cliente, você faz sentido. Você tem um FIA, você tem um FDIC, você tem um fundo de debênture incentivada, você ter um PIP, depende, e cabe isso, e essas estruturas exclusivas ainda permanecem com benefício do diferimento fiscal. Então dá para você também acomodar o dinheiro para isso, tá? E sem falar de investimento offshore, que aí você tem lá as estruturas das PIC, você tem os trusts para poder encaminhar a sucessão. Então você tem várias coisas que a gente consegue utilizar por aqui para poder acomodar essa questão sucessória. Previdência no Brasil também é uma coisa que a gente tem usado, ainda que hoje com essa mudança do IOF aí ficou um pouco mais estranho usar a Previdência, mas mesmo assim, quem já tinha, se aproveitou bastante desse movimento. Até agora funcionou bem, né? Daqui para frente começa a ser problemático. Sim. Outro ponto que de vez em quando é levantado é o seguro de vida como ferramenta sucessória. Qual a tua opinião sobre o seguro de vida? Eu acho que, como tudo, na situação correta, eu acho ótimo, tá? Então, assim, acho que tem algumas situações que faz todo sentido ter. Poxa, eu estou na fase de acumulação de riqueza ainda, né? Não cheguei no nível de poupança que eu gostaria de ter.
preciso ter um seguro de vida, porque se eu for pego no meio do caminho, o seguro complementa a poupança para minha família. Pô, perfeito. Tá? Eu estou preocupado com o custo de um inventário, que pode ser muito alto, né? Posso usar seguro de vida para bancar esse custo para a família? Pode, acho que pode. Mas e a Previdência? A Previdência também funciona para isso, claro, porque também é um dinheiro que a família recebe rápido. Não tem TCMD assim como o seguro, mas tem imposto de renda, coisa que o seguro não tem. Mas eu acho que a grande vantagem do seguro neste ponto em relação à Previdência é a questão da alavancagem, né, que o seguro tem naturalmente. Significa que, vamos imaginar que eu tenha 10 milhões numa Previdência, que esse é o custo basicamente que vai custar o meu inventário quando eu morrer. Na hora que eu morrer, minha família recebe esses 10 milhões e usa esse dinheiro para bancar esses custos. O que está acontecendo na prática? A família está usando uma parcela do patrimônio para bancar os custos. Então, vamos imaginar que o patrimônio total era 100, eu vou usar 10% do meu patrimônio, eu vou ter que entregar para poder pagar os custos do inventário. Então, a família está recebendo 90, não está recebendo 100. Se eu fizer um seguro com uma cobertura de 10, dependendo da minha situação, idade, saúde, aquela coisa toda, eu posso gastar 5 para ter a mesma cobertura de 10, né? Então, portanto, a família continua recebendo os 10 quando eu morrer, mas o patrimônio da família que foi colocado ali para bancar esse custo é só 5. Então, na verdade, a família recebeu 95 e não 90 na Previdência. Então, também tem uma coisa interessante. Mas, claro, fazer um seguro de vida para uma pessoa de 80 anos que já tem todo o patrimônio acumulado na vida e tem dinheiro para 3 gerações, faz sentido? Não faz. Até porque, provavelmente, não tem seguradora que faça. Então, vamos mais com 75, que eu acho que é o limite de algumas seguradoras. Talvez não faça mais sentido, porque eu já tenho dinheiro suficiente, já tenho dinheiro para algumas gerações, eu já tenho, assim, então o seguro de vida vai só ficar caro, porque eu não vou ter essa alavancagem, porque para ter os 10 de cobertura eu vou ter que colocar 90 no whole life, por exemplo, então assim, não faz muito sentido. Aí, nesse caso, eu acho que não faz sentido. Outra situação que eu acho que o seguro pode fazer sentido, Mário, na sucessão empresarial, tá? Tem muita empresa, seja empresa familiar, que você tem sócios irmãos ali, ou uma sociedade de sócios mesmo, amigos lá de trás que fizeram a sociedade, e que essa empresa está muito focada nos sócios, né? Isso é comum. A inteligência do negócio está nos sócios. Só que a gente sabe que os herdeiros, hoje, o Brasil tem a história da herança forçada, mesmo que a gente não queira, os nossos herdeiros têm que receber pelo menos metade do nosso patrimônio. Isso pode gerar uma situação onde você vai ter, no dia que seu sócio morrer, o cônjuge e os filhos do sócio sentados ali naquela mesa para tomar decisões com você. Faz sentido isso? Muitas vezes não faz sentido. E muitas vezes nem a família quer, porque não tem o menor conhecimento do que se faz, não tem capacidade para isso. Então, o que a gente orienta aqui muitas vezes? Primeiro, uma questão societária, é prever nos contratos, né, no contrato social, no acordo societário, no acordo de sócios, no acordo de sócios, de que numa situação como essa, se um sócio vier a falecer, a sociedade recompra essas ações e dá dinheiro para os herdeiros. Isso é perfeitamente legal dentro do nosso Código Civil. Na verdade, a herança você tem que receber em patrimônio ou em moeda corrente, né, equivalente à moeda corrente nacional. Então dá para você pagar por isso. Aí você cria ali uma regra de valuation, de pagamento, não tem problema nenhum. Beleza, do ponto de vista societário, você arrumou, tá? Porque já está previsto isso no contrato, isso é bastante comum. A questão é que a partir desse momento você gerou uma obrigação para a empresa, ela vai ter que desencaixar algum dinheiro para comprar essa participação quando o sócio morrer. Primeiro que você não sabe quando isso vai acontecer, se a empresa vai estar preparada para isso. Ou se o caixa que ela teria é um caixa muito mais estratégico, não quero gastar com isso. Esse acopla um seguro de vida nessa estrutura, né? Aí é um seguro de vida normal, um whole life, como a gente conhece. Só que quem compra o seguro é a empresa, segurando a vida do sócio. E quando o sócio morre, o beneficiário é a empresa, não é a família. Então quem recebe é a empresa, e a empresa pega esse dinheiro e paga a família. E ela não precisa se desencaixar. E do ponto de vista de planejamento financeiro, tem uma vantagem adicional na empresa, por quê? Porque o que ela está fazendo? Ela está recomprando a ação dela mesma, né? Ela está recomprando a ação que estava na mão de um sócio, ou da família do sócio, ela está recomprando isso. Só que quando ela faz o seguro, de novo, usando aquele meu exemplo dos 10 milhões, eu vou imaginar que o seguro, basicamente, você paga um prêmio para ter direito a um benefício, e o prêmio é uma proporção do benefício, né? Essa é a alavancagem que você tem. Então eu vou imaginar que para ter a cobertura de 10 milhões, quanto vale aquele sócio, a empresa desencaixou 5 milhões. Então quanto que a empresa pagou efetivamente por aquela participação? 5 milhões. Ou seja, ela está comprando a participação dela com desconto, né? Então ela está recomprando a participação dela com desconto.
porque ela pagou 5 milhões por aquela participação, porque o cara desencaixou, e ela recebeu 10 do seguro, e esse 10 ela pagou lá para a família recebeu 10. Mas para a empresa, ela desencaixou 5 milhões comprando aquela participação com desconto. Então, seguro também, dentro desse contexto, dentro de que ele é mais uma peça daqueles quebra-cabeça, também funciona para situações específicas, entendeu? Não é também, de novo, faz seguro para qualquer situação, faz previdência para qualquer situação, faz hold para qualquer situação, não é verdade, tá? Temos que analisar, aquele diagnóstico inicial, ele é fundamental para você definir que caminhos que a gente vai usar. Renato, e tem alguns outros instrumentos aí que a gente pode pensar, os mais tradicionais, que são a doação em vida e o testamento. Qual é o impacto que você vê da utilização desses instrumentos aí? Eu acho que também, de novo, são dois caminhos possíveis que a gente utiliza bastante quando a gente pensa em sucessão patrimonial, né? Eu acho que, na verdade, depende muito, de novo, da estrutura familiar e dos objetivos que se tem em relação a isso. Porque eu acho que a doação em vida, ela tem muitas vantagens, tá? Principalmente quais? A questão fiscal. A gente tem sempre uma expectativa de que o ITCMD, que é o imposto que incide sobre doações e heranças no Brasil, vai aumentar em algum momento, né? A gente sabe que hoje ele é um imposto que tem uma alíquota máxima de 8% no Brasil, mas invariavelmente vem algumas discussões de que podemos aumentar isso para 15%, para 20%, para 16%, então não importa, mas a tendência é que em algum momento isso possa aumentar. Então, quanto antes eu fizer essa doação, mais barato fica. Então, se eu conseguir... Fala, Mário. Até em termos mundiais, né, o nosso ITCMD hoje é muito baixo. Você pensar aí nos impostos de transmissão que existem principalmente no mundo desenvolvido, eles são extremamente... O 8% é extremamente baixo. Em São Paulo, sim, é 4%, né? Parece que agora essa distorção vai ser corrigida, né? Está se tentando, né? Existe um projeto de lei sendo discutido na Assembleia Legislativa aqui para tentar subir isso para 8%, mas ainda não tem nada aprovado, tá? Então, então, se você doar antes, né? Se você doar em vida ainda, você vai garantir em São Paulo um imposto de 4%. Então, se lá na frente, quando você vier a faltar o imposto tiver 20%, não importa, você já doou, já pagou o imposto, já está tudo resolvido, tá? Então, essa é a vantagem boa. E como eu disse, aquilo que você doou em vida não passa pelo inventário, porque não está mais no seu nome, né? Então, também você não tem custos de inventário, você não tem o processo, que é complexo, muitas vezes, demorado, dolorido. Então, assim, tem coisas que você evita. Agora, é muito importante também a gente olhar se a família está preparada para esse tipo de movimento, né? As pessoas que estão recebendo, eu falo que a doação é um movimento que tem dois lados, né? O doador e os donatários, quem recebe. Então é muito importante a gente entender se os donatários, quem recebe as doações, tem maturidade suficiente para entender o que está acontecendo naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Que não faz sentido para mim, isso a gente tem muitas vezes consultas para isso. Porque o ITCMD vai subir, eu preciso doar logo para os meus filhos. Tá bom, e me fala um pouco dos seus filhos. Um tem 5 ou tem 7 anos. Eu falei, não esquece, não vai funcionar. Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque você não sabe como é que a vida dessas crianças vai andar, com quem vai se relacionar, com quem vai casar. Sei lá, tem muita coisa para acontecer ainda, sem dizer o que significa um adolescente que quando tiver 15, 16 anos já entender um pouco mais das coisas, saber que ele já é rico. Né? O que significa isso na vida dele. Então, assim, esse é o ponto. Então tem que tomar um pouco de cuidado. De perda de controle, né? Porque... não, mas enquanto ele for menor, eu controlo, claro, mas ele vai ser maior um dia. Com 18 anos, ele já pode fazer o que ele quiser. Claro, tem instrumentos para mitigar todos esses riscos, tá, Mário? Não é assim tão aberto, mas obviamente que sempre tem um risco. Então vamos entender se faz sentido para a família, naquele momento, fazer a doação em vida, tá? Particularmente, e aí eu falo por mim, eu acho que você doar imóvel, participação nas empresas, cara, faz todo sentido. Você consegue controlar isso com muita facilidade, tá? Mesmo que as pessoas sejam, que os donatários ainda sejam muito novos, você tem muitos instrumentos para você continuar com esse controle até que você morra, tá? Então eu acho que isso é fácil. Mas dinheiro eu acho um pouco mais complicado, porque o dinheiro se mistura muito mais fácil. E eu, sinceramente, não quero correr o risco de ter que ficar pedindo dinheiro emprestado para filho lá na frente, né? Então o dinheiro é meu. Enquanto eu viver, eu faço o que eu quiser. Se sobrar, vai para vocês. Mas enquanto eu estiver vivo, o dinheiro continua comigo. Mas imóvel, empresa, eu acho que faz sentido. E aí, se a questão da doação não for factível para a família naquele momento, o testamento funciona muito bem para isso, tá?
Aliás, você pode usar até os dois, tá? Muitas vezes você consegue usar as duas coisas para determinados patrimônios diferentes, tá? Para dinheiro, por exemplo, né? Tá, vou doar agora em vida imóvel, vou doar a participação nas empresas, com todas as restrições possíveis, mas o dinheiro eu quero deixar no testamento dizendo para quem vai quando eu morrer. Também funciona. E o testamento, e eu gosto muito do testamento, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito, porque atrapalha o inventário. Para mim, ele atrapalha, não. Um testamento bem feito, óbvio, né? Essa questão, ajuda e ajuda muito. Porque por que o testamento existe? Por uma única razão. A gente não está mais aqui para dizer para o juiz como é que eu quero que divida o meu patrimônio. Tem que deixar escrito, ele não é adivinho. Né? É só você descer lá na hora que fala para ele, ó, faz assim, mas não vai acontecer. Então, eu preciso deixar escrito, é só isso. Tá? Porque senão ele vai dividir de acordo com a lei. Claro, mas eu tenho algumas coisas que eu posso fazer que não necessariamente tem que ir para os meus herdeiros legítimos. Eu tenho metade do meu patrimônio, né? O patrimônio nosso é dividido em duas metades. A parcela legítima, que é 50% do patrimônio, esta obrigatoriamente tem que ir para os meus herdeiros legítimos, o que a lei chama de herdeiros necessários, que basicamente são o cônjuge, os filhos e os pais, tá? Então, os pais só são chamados na sucessão se você não tiver filhos. Mas se você tiver filhos, os filhos excluem os pais. Então, geralmente, cônjuge e filhos. Mas pais também podem ser chamados nessa hora. Ah, mas irmão não é, não. Irmão é colateral. Então, se você não tiver cônjuge, se você não tiver filhos, não tiver pais vivos quando você morrer, os seus irmãos são o primeiro nível de herdeiros colaterais que são chamados para a sucessão. Mas se você tiver um desses três ainda, os seus irmãos não são chamados. Ah, mas eu quero deixar alguma coisa para os meus irmãos. Ok. A boa notícia é que a outra metade do patrimônio, e a parcela disponível, eu posso dispor do jeito que eu quiser. Mesmo para quem não seja meu herdeiro. Meu irmão, por exemplo, é colateral, mas não é herdeiro necessário. Eu posso deixar para o meu irmão. Mas aonde que é o lugar para deixar para o meu irmão? No testamento. Eu tenho que deixar escrito lá. Que a hora que eu morrer, a primeira coisa que o juiz faz é correr os cartórios para saber se tem testamento. Achou meu testamento, vai olhar, não tem nada ilegal lá, ele não vai validar o testamento. Ah, vamos deixar disponível para o meu irmão. Beleza, vai pegar disponível e vai dar para o meu irmão. E a minha família, esposa e filhos vão ficar só com a outra metade, que é a legítima. Então, é para isso que ele existe. Tá? Então, ele funciona super bem e eu gosto muito desse instrumento. Então, você pode usar ou um ou outro, você pode usar os dois, depende da combinação, depende das necessidades, dos objetivos, é aquilo que a gente falou no começo. Tudo depende. Tá certo. Deixa eu te perguntar, e com relação a procura pelo tema do planejamento patrimonial aumentou muito. Uhum. Quais são, na sua opinião, os temas mais polêmicos que você vê hoje em termos das famílias aí procurando? O que tem sido temas polêmicos aí em relação a instrumentos, em relação até a todas essas mudanças tributárias? Na verdade, assim, eu acho que tem várias coisas aqui que ainda se discute bastante aqui no Brasil, né, e que traz uma certa complexidade. Por incrível que pareça, uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem é a questão do acesso do cônjuge sobrevivente ao patrimônio quando ele é casado no regime da separação total de bens, né? Eu escuto essa frase com bastante constância. Ah, porque em casa está tudo resolvido. Todo mundo é casado na separação total de bens. Eu falo, tá tudo resolvido, só não pode morrer. Porque a separação total de bens, ela resolve o divórcio, mas ela não resolve a morte. Então, mesmo na separação total de bens, o cônjuge sobrevivente ele é herdeiro de tudo. Não é só de tudo. Ou seja, mas não tenho filhos? Tem. Mas o cônjuge vai entrar como eu sou casado, tenho 2 filhos. Morri, eu sou casado na separação total de bens, tenho 2 filhos. Morri, a minha esposa é como se fosse um terceiro filho. Ela vai receber um terço de tudo. Tá? Então as pessoas não se atentam para isso, mas isso já é bastante antigo. Na verdade, é o Código Civil de 2002. Existe uma discussão da reforma do Código, tem até muitos juristas trabalhando em cima disso, já tem alguns textos preliminares sendo divulgados, que estão tentando mudar um pouco essa questão do acesso do cônjuge no regime de separação total, mas por enquanto é isso que vale. Se morrer, não adiantou nada. Então como é que eu faço para me proteger com isso? Você protege um pedaço, usando a disponível, o testamento, aquilo que a gente falou aqui, tá? Porque aí você escolhe para quem vai metade, mas a outra metade vai para o cônjuge, não tem como. E aí quando as pessoas descobrem isso, elas enlouquecem. Não, mas não pode ser, eu casei com separação total e agora como é que faz? Então tem que se preparar, tem que entender, né? Briga de família é uma coisa comum, tem muito pai que não quer deixar patrimônio para filho. Acontece. E você fala, você não consegue. O que eu gosto de dizer é o seguinte... Pelo menos a parte dos 50% ali tem que deixar. A não ser que você morra pobre. Você pode gastar tudo, isso você pode. Tá? Mas se sobrar, vai ter que ir para eles. Mas eu não tenho um jeito de não deixar. Você pode até tentar fazer, mas assim, a vantagem é que você não vai estar aqui para ver. Mas ele vai acessar, porque ele tem direito.
Você entendeu? Então, assim, depende do que você queira. Se vai te dar uma paz de espírito fazer isso, faça, mas não, entenda que não vai resolver, tá? Ele vai conseguir. Então tem essas coisas também, essas discussões que a gente tem muito aqui nas famílias para entender como é que é o acesso. Tem muita dúvida ainda em relação a isso, tá? Então, essas questões familiares, como a gente falou ali, da posição dos herdeiros contra os sucessores, contra não, mas herdeiros e sucessores, né? Quem tem a capacidade para sentar na cadeira para tomar decisões, isso não é simples. Assim, as pessoas não têm tanto desprendimento assim de entender que o seu irmão pode ter muito mais capacidade que você para tocar o patrimônio familiar, e é bom para você isso, porque ele vai te ajudar a preservar o patrimônio da família, e você vai se beneficiar disso de alguma maneira, você entendeu? Então, assim, mas é difícil, não, porque eu que tenho que sentar naquela cadeira, porque eu sou mais velho, sabe essas coisas? Isso acontece também muito. Então, tem várias coisas aí que a gente acompanha. Tem alguns mitos aí que vale a pena a gente questionar, e até eu te pedi para tentar quebrar alguns mitos sobre o processo de planejamento patrimonial. Cara, eu acho que um dos grandes a gente já falou aqui um pouco é a questão da holding, né? Que a holding resolve tudo. Não, a holding não resolve tudo. Importante entender isso, tá? A holding não resolve tudo. Como eu falei aqui, sem voltar de novo no tema, ela ajuda bastante em alguns casos, mas ela não é o santo graal do planejamento sucessório e planejamento patrimonial. Definitivamente não é. Cuidado com o que vocês escutam na internet sobre esse assunto, tá? Tem muita coisa errada sendo falada ali. Então, tomem muito cuidado, tá? Então, eu acho que esse é um mito grande, tá? Existe vamos dizer assim, uma linha de corte? Qual seria o patrimônio mínimo que você acha que compensa se fazer um planejamento? Então, de novo, é muito mais a complexidade do que o tamanho, tá? Claro, se você tem, sei lá, um carro velho, não adianta, não é isso que você vai fazer. Mas assim, um determinado patrimônio, imóveis, dinheiro, filhos, porque não é só patrimônio, né? Tem que olhar a família também, como eu falei. Então, tudo isso faz com que você precise se preocupar com essa questão. Então, vou te dizer, não tem um número mágico, sendo muito sério com você, Mário. Como eu falei, você pode ter um patrimônio de 100 milhões, que é extremamente simples, solteiro, não tenho pais, eu vou deixar tudo para Santa Casa de Misericórdia, só tenho dinheiro investido no banco. Cara, tá feito. Não tem o que fazer. Você entendeu? Já tá resolvido. Não, tenho imóvel, no meu trabalho não é 100, mas é 50, é 40, mas tenho imóveis, tenho dinheiro, tenho família, tenho filhos, tenho primeiro casamento, segundo casamento. Assim, isso aqui precisa de ajuda, tá? Claro. Então é muito mais a complexidade do que o tamanho. Então talvez um dos mitos seja esse, né? Não, para patrimônio só de 100 milhões para cima que a gente precisa fazer patrimônio. Não é verdade. Não é verdade. E uma coisa que eu tenho percebido, tá? Nesses 20 anos que eu tenho trabalhado com essa história. Essa conversa sempre foi uma conversa pro topo da pirâmide, tá? Sempre foi. Pros private banks, né? Pros family offices ali, clientes acima de 50, 100, 200, 500, 1 bilhão de reais, sem dúvida nenhuma. Mas de uns anos para cá, talvez nos últimos aí 6, 7 anos, a gente tem começado a descer essa conversa para os níveis mais baixos, tá? Então ali para um private inicial, para um alta renda, você já começa a ter esse tipo de conversa com os clientes e eles têm demandado muito essa conversa, tá? Eu tenho percebido isso. Então essa conversa tem sido disseminado para a base, um pouco mais do que era antes. Antes era uma exclusividade das famílias de alto patrimônio, cara. Hoje já não é mais, tá? Hoje já não é mais. Clientes que não são clientes de private bank começam a ter acesso a essas conversas e começam a ter preocupações com isso também. Claro, talvez soluções mais simples, né? Não tão complexas, mas não importa. Você tem ali um caminho para ajudar porque está preocupado, porque conseguiu, sei lá, amealhar ali 1, 2, 3, 4 milhões de reais de patrimônio e precisa de ajuda para poder organizar isso, entendeu? Perfeito. Não, já é uma mudança muito significativa, né? Sem dúvida. A gente não via vamos chamar assim, classe média alta, ou talvez classe alta baixa. Isso. Essa conversa. Hoje a gente já vê bastante, né? Tem. Posso te perguntar alguns erros comuns que você tem visto aí na sua carreira em relação ao planejamento patrimonial? Cara, eu acho que o principal erro de todos é não fazer nada, tá? Ou demorar muito tempo para começar o processo, tentar fazer isso quando já está tudo explodindo. Retomando um pouco o início da nossa conversa, o melhor momento para você pensar nisso é quando você não precisa pensar. Esse é o momento. Quando tá tudo bem, mas não tá acontecendo nada, por que eu vou pensar nisso? Não pretendo morrer tão cedo. Que bom.
Então tá na hora de começar a pensar, já começa a organizar. Aliás, uma coisa que eu estava discutindo outro dia num evento que a gente estava fazendo com um advogado, e ele falou uma coisa que eu falei que eu vou adotar a partir de agora. Ele fala, você não faz um testamento, a gente falou de testamento um pouco aqui também, né? Ele fala o seguinte, você não faz um testamento pensando em 10 anos. Você faz um testamento se você morrer em 2 anos. Por quê? Porque em 10 anos muita coisa vai mudar na sua vida, você vai ter que mudar esse testamento algumas vezes. Então, assim, você faz o testamento se você morrer amanhã. Porque, assim, o testamento é para isso. Se eu morrer amanhã, o que acontece? Tá aqui, a regra tá pronta. E se eu não morrer, eu vou revisar esse testamento várias vezes ao longo da minha vida. Então, esse é o processo. Assim, você tem que fazer as coisas, entendeu? É importante fazer. Então, para mim, o maior erro que eu vejo é as pessoas... Isso tem diminuído também, tá, Mário? Assim, a gente vê que essas discussões têm acontecido cada vez mais dentro das famílias, tá? Esse tabu... Porque sucessão envolve um assunto que ninguém gosta de falar, que é morte, né? Ainda existe muita gente que tem muito preconceito de falar de morte. Eu entendo, tá? Eu entendo isso. Não tô dizendo que as pessoas não têm razão, não. É isso. Se eventualmente um dia eu vier a morrer, né? Essa é a conversa. Então, assim, mas as pessoas hoje começam a perceber que não tem jeito. Elas vão morrer um dia. Então, vamos começar a pensar nesse assunto, tá? Agora, a hora que você tá ali, a pessoa tá doente, morrendo, isso aqui, que você quer começar a organizar, já foi. Talvez você não consiga fazer a melhor estrutura possível. Você vai fazer aquilo, você não consiga fazer a estrutura mais eficiente, você vai fazer aquilo que é possível naquele momento, e nem sempre o possível é o mais eficiente, entendeu? Então, assim, para mim, o maior erro é não fazer nada, ou demorar muito tempo para começar a pensar no assunto, entendeu? Perfeito. Em termos de soluções oferecidas aí pela XP no tema, o que você poderia nos destacar para o nosso público? Eu acho que, assim, dentro do universo nosso aqui de instituição financeira, ainda que a gente ajude, que o nosso papel aqui é olhar o patrimônio geral, né? Não é só o dinheiro, como eu falei aqui, mas dentro de casa a gente sempre é muito mais envolvido na questão das estruturações envolvendo o patrimônio líquido, né? Então os fundos a gente consegue colocar de pé aqui, previdência, seguro, tudo isso a gente faz aqui dentro de casa. Estruturas offshore a gente consegue caminhar bastante com o cliente, ainda que a gente não tenha esse serviço dentro de casa, mas a gente tem provedores específicos que ajudam, mas tem muito cliente que não quer falar direto com o provedor, então a gente, né, para determinados clientes, a gente ajuda na constituição das empresas lá fora, para investimentos, eventualmente dos trusts para fazer a sucessão. Então, assim, a gente consegue ajudar bastante. E quando são estruturas que não dizem respeito à instituição financeira, por exemplo, vamos montar uma holding patrimonial, né? Surgiu lá no desenho uma holding patrimonial. Vamos fazer um testamento, vamos fazer um contrato de doação. A gente sempre precisa de um advogado técnico, de um escritório, para ajudar a gente nessa execução desse desenho, porque ainda que a gente tenha advogados aqui na equipe, né, no time, basicamente são todos advogados, talvez o único que não seja eu, mas o time todo é composto por advogados, a gente não pode exercer o papel de advogado do cliente, né, porque a Ambima e a OAB, elas têm uma restrição em relação a isso, porque elas entendem que existe um conflito de interesse. As pessoas que trabalham aqui ou são funcionários da empresa, ou são sócios da XP, não dá para você advogar para o cliente. Então, quando você vai para esse lado de fazer o trabalho mais técnico, jurídico, a gente sempre usa o auxílio de parceiros, advogados, escritórios que a gente tem por aqui, entendeu? Perfeito. Renato, pensando aqui em últimas palavras suas aí, o que você nos recomendaria para o público, para quem está nos assistindo aí? Quais são as suas palavras finais aí de aconselhamento para quem está pensando em começar agora? Então, Mário, eu não quero correr o risco de ser chato, tá? Porque eu vou repetir o que eu já falei muitas vezes aqui durante as conversas. Comece esse processo o quanto antes. Essa é a mensagem, tá? Converse em casa, converse com os filhos, entenda quais são as ansiedades, as necessidades, os objetivos que os filhos têm em relação à própria vida. Se a expectativa está alinhada ou não. Se não tiver, como é que a gente vai, que caminho que a gente vai tomar. Mas eu acho que a mensagem principal é: comece, tá? Comece. Vai levar tempo para sair da inércia e para terminar o processo, ou para pelo menos ter um primeiro desenho de tudo aquilo que você vai querer fazer. Vai levar tempo. E tempo eu não estou falando horas, não estou falando dias, eu estou falando meses, talvez anos, tá? Para que isso aconteça. Então comece. Eu acho que é um exercício bom para todo mundo, tá? De você introduzir esse assunto, chamar todo mundo para conversar,
Claro, não adianta você querer ter uma conversa dessa com crianças de 3, 4 anos, não é isso que eu estou dizendo. Mas se a família já está pronta para ter essa conversa, e pronta também não é pessoas de 50 ou 60 anos, você já está com 80, seus filhos com 60, agora está na hora de conversar também, não é, talvez já tenha passado o tempo. Então, cara, assim, na maturidade ali, né, sei lá, eu não quero carimbar uma idade, porque tem muita gente com 30 anos que também não é madura. Mas, assim, mas ainda assim, é isso, vocês entenderam o que eu estou falando. Era aquela idade que já, né, as pessoas já estão estabilizadas financeiramente, já estão estabilizadas emocionalmente, então está na hora de sentar e conversar e entender, pô, o que a gente pode fazer para organizar essa passagem de bastão, cara. Eu acho que é isso. Acho que a mensagem é essa. Comecem o processo. Perfeito, Renato. Eu gostaria de te agradecer muito pelo seu tempo, pelos inputs valiosíssimos que você deu aqui para a gente. Você realmente é uma das pessoas talvez mais experientes no Brasil sobre esse tema, então o nosso público está tendo aqui o privilégio de receber alguns ensinamentos fundamentais, importantíssimos, e queria te agradecer mais uma vez por nos brindar aí com a tua sabedoria nesse assunto. Queria deixar aí se quiser deixar seu contato, alguma forma do pessoal te achar, à disposição aí do público. Não, eu que agradeço o convite, acho que foi um papo excelente, um grande prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha trazido aqui informações importantes para as famílias e que a gente consiga ajudar nesse processo, que é um processo muito importante quando você pensa em organização patrimonial, em sucessão, em planejamento, em preservação do patrimônio familiar no longo prazo. Então, eu acho que é um pouco de tudo isso aqui, tá? Meu LinkedIn é Renato Folino, então tá fácil, é só me achar ali que me acham, então fiquem à vontade para me acessar se precisar. E, de novo, obrigado pelo convite, foi um grande prazer estar aqui com você. Eu é que agradeço, muito obrigado, um grande abraço, e o nosso webinar da Minha Gestora fica por aqui. Vocês têm o contato aí do Renato, qualquer dúvida também podem procurar a gente nos nossos canais aí, no www.minhagestora.com.br, no @minhagestora no Instagram, e estamos à disposição de vocês para ajudá-los também a buscar as melhores soluções possíveis para o planejamento patrimonial. Obrigado, Renato, um ótimo dia e até a próxima.